Olá, olá a todos. Eu sou o Lucas Oliveira e hoje estou aqui a convite do pessoal do canal Polarizei para falar um pouco a respeito da minha experiência lendo este livro aqui, do Dr. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. A leitura e o estudo desse texto foi extremamente proveitosa para mim. Recomendo muito a leitura, e não só a leitura, mas o estudo das palavras do Dr. Frankl a respeito de situações que são trágicas, mas que podem trazer um grande aprendizado para nós, a nossa vida prática, a nossa vida real aqui, em que nós precisamos escolher em face às situações desafiadoras. O livro em si, ele se divide em 3 partes. O relato do Dr. Frankl a respeito dos dias dele no campo de concentração. E depois desse relato, nós temos outras 2 partes. A segunda são os conceitos fundamentais da logoterapia, em que ele detalha um pouco, explica um pouco mais em que se baseia essa terapia que ele criou para tratar as pessoas que têm desafios na área psicológica. E depois encerra-se o livro com a 3ª parte, que é a tese do otimismo trágico, que é uma palestra, uma conferência que o Dr. Frankl deu tempos depois de escrever o livro. Depois foi tirada e colocada aqui na edição do livro. A edição que eu tenho é essa aqui, a 51ª. É uma edição muito boa, ela está muito bem feita, muito bem trabalhada, e muito boa a edição do livro, com bastante espaço nas páginas, até para poder ler, pensar nas coisas que leu ali e fazer algumas anotações no canto. Então, uma edição que ficou muito boa para a leitura. Mas vamos passar direto para o mais importante, as lições que a gente pode aprender um pouco com a leitura deste livro e da experiência do Dr. Frankl. Eu vou me atentar praticamente só à primeira parte do livro, que ele conta um pouco da experiência dele no campo de concentração. Então, ele divide, melhor dizendo, o relato dele do campo de concentração em 3 partes. O primeiro período é a chegada dele ao campo de concentração, depois a vida em si no campo de concentração, e se encerra na 3ª parte com a libertação dele, dos prisioneiros do campo de concentração. Ele começa dizendo no relato a respeito do que ele viveu no campo de concentração, que a ideia dele de escrever esse livro não seria falar a respeito das grandes atrocidades que aconteceram nesses lugares, mas sim falar das pequenas torturas em que os prisioneiros eles passavam. Então, para quem vai ler esse livro, não espere encontrar algumas denúncias, como a gente já conhece, de campos de concentração famosos, como de Auschwitz e outros, né? Aquelas grandes atrocidades que a gente já tem conhecimento e que são abomináveis, mas a leitura desse livro é para falar dos pequenos detalhes em que eles passavam no campo de concentração e na perspectiva, na ótica do Dr. Frankl. Ele começa dizendo que a primeira fase, a fase de chegada no campo de concentração, trouxe para ele um sentimento de uma ilusão do indulto, que seria estar de frente com aquele desafio tão grande, um desafio mortal que ele iria estar passando, mas que os primeiros sentimentos dele talvez fossem como, bom, isso aqui parece não ser tão ruim assim. Quem sabe as coisas não sejam tão péssimas quanto dizem, né? Ele relata que antes dele ser preso, ele e outros prisioneiros já tinham ouvido falar a respeito de algumas histórias que circulavam a respeito de campos de concentração. Então esse foi o primeiro sentimento dele, e ele relata que isso é um pouco normal no ser humano, que estar em face a um grande trabalho, a um grande desafio que nós vamos passar, nós talvez criamos essa falsa ilusão de indulto, né? De que talvez as coisas não vão ser tão terríveis assim. Talvez seja uma forma, inclusive, do ser humano tentar lidar um pouco melhor com os desafios que ele já prevê que acontecerão. E realmente essa ilusão ela não dura muito tempo no relato do Dr. Frankl. Logo na chegada dele ao campo de concentração, ele começa a narrar experiências que vão fazendo com que essa ilusão
ela vá caindo por terra, né? Melhor dizendo. E ele conta a respeito da existência nua e crua dele lá dentro. E chegou a tal ponto, já logo na chegada dele no campo de concentração, que ele perde tudo. E que tem somente que ele ali, o corpo dele e as vestes todas surradas que ele ganhou de um prisioneiro que falecera instantes antes dele chegar no campo de concentração. Isso faz com que ele comece a perceber a realidade dele e pensar o que ele tem de verdade nessa terra. Ele conta que as primeiras reações dos prisioneiros no campo de concentração são um tanto curiosas, né? A primeira é o humor negro. Ele relata pelo menos uma ou duas histórias ali em que ele faz piadas, inclusive com ele mesmo, de uma perspectiva de humor negro, por conta da situação que ele está ali. E que era natural dos outros prisioneiros também fazerem esse tipo de piada por conta da reação que eles tinham na chegada do campo de concentração. E que ao passar do tempo eles tinham uma outra reação, que era a reação da curiosidade, né? Ele começava a se perguntar: quanto tempo será que eu duro trabalhando num frio tão severo? Quanto tempo eu duro fazendo tal atividade? E assim por diante. E ele relata que justamente esse sentimento de curiosidade levava ao sentimento de surpresa. A surpresa de ver o quanto ele conseguia suportar alguns desafios que ele achava que não seria possível dele suportar antes de estar ali e de ver que ele aguentaria aquilo. E ele faz justamente essa observação da surpresa que ele tinha, da força que ele conseguia tirar dentro dele mesmo, de suportar certas situações. É uma lição que a gente pode aprender e que é muito válida nos nossos dias, que são extremamente cheios de pressão na nossa sociedade, né? Não só na sociedade, mas todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com situações em que nós ou seremos cobrados severamente, ou que muita coisa depende do nosso trabalho ou da nossa reação em frente a certas situações e desafios. E a gente pode ter certeza, ou pelo menos a crença, de que muitas vezes nós vamos aguentar certas pressões, certas situações muito além do que aquilo que a gente pensava antes de passar por aquela situação. Muito bem, basicamente é assim que ele resume a primeira fase do prisioneiro dentro do campo, né? A chegada dos primeiros instantes. Então ele passa para a segunda fase, que é já com os dias sendo vividos da rotina do campo de concentração. E é muito interessante o relato que ele faz a respeito da apatia que os prisioneiros começavam a sentir nos tempos em que eles começavam a viver a realidade e a rotina do campo de concentração. E essa apatia ela se dava de duas formas, né? Um sentimento de indiferença e um sentimento de insensibilidade. E ele faz justamente a observação de que esses sentimentos começavam a dar a impressão de que os prisioneiros eles pareciam estar morrendo aos poucos, justamente porque os prisioneiros perdiam a capacidade de sentir certas coisas, de sentir apatia em certas situações, em que naquele momento eles já não tinham mais essa capacidade. Então ele relata que isso fazia com que as pessoas pareciam estar morrendo aos poucos. Para mim, pessoalmente, isso faz todo sentido. A partir do momento em que nós somos indiferentes ou insensíveis a situações extremamente trágicas, extremamente duras, injustiças e assim por diante, nós aos poucos começamos a perder, vamos dizer assim, a nossa alma. Nós vamos perdendo aquilo que nos traz a vida de verdade. Ele relata, então, uma experiência curiosa a respeito do sonho de um companheiro dele no campo de concentração. Ele diz que certa noite ele acordou com esse amigo tendo um pesadelo terrível, que ele gritava, se debatia na cama, e a primeira sensação que o Dr. Frank tem é de querer acordar o companheiro dele. Mas no momento que ele vai fazer isso, ele tem a ideia de não fazê-lo. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento, quando ele acordasse o
companheiro dele que estava tendo aquele pesadelo terrível, ele traria esse amigo dele de volta para uma realidade ainda mais terrível do que ele estava sonhando. Embora o sonho dele fosse tenebroso, pelo que o Dr. Frankl sentia das reações que o amigo dele estava tendo, com certeza a realidade que ele estaria ali de volta seria muito pior do que aquele sonho, até porque o sonho era apenas um sonho, e a realidade ali iria se impor de uma forma muito mais permanente. Então, muitas vezes nós temos situações desafiadoras e nós queremos fugir delas, e às vezes nós pensamos que certos sonhos são terríveis, mas algumas realidades são muito piores ainda. E é interessante que ele fala que alguns dos assuntos comentados no campo de concentração causam um tanto de surpresa e espanto. Ele diz que a política e a religião eram os únicos assuntos que se mantinham além dos assuntos relacionados à sobrevivência. Então, as questões a respeito da comida deles, se eles iriam suportar mais um dia de trabalho forçado e etc. Os únicos assuntos que se mantinham além disso eram a política e a religião. E é até interessante pensar o porquê na perspectiva do Dr. Frankl. Primeiro, a política por conta de que era justamente o assunto que poderia fazer com que se findasse aquele sofrimento em que eles estavam passando, uma mudança de rumo, justamente na situação política em que eles estavam inseridos. E mais interessante ainda a questão da religião, porque era justamente o assunto que fazia com que eles tivessem um pouco mais de esperança para se manter vivos e ter a fé de conseguir sobreviver mais um dia e conseguir vislumbrar justamente algo além da vida no campo de concentração. E eram justamente esses dois pontos. O Dr. Frankl narra muito melhor do que eu a respeito deles, então vale muito a pena fazer a leitura dessa pequena parte do capítulo, quando vocês tiverem um livro, que é algo extremamente interessante. Como foi mencionado agora, as condições de vida deles eram extremamente sofríveis, tanto é que eles falavam muito a respeito de como sobreviver, né? A respeito da alimentação deles, da saúde deles e assim por diante. Mas é interessante como o Dr. Frankl ele vai abordando certos temas que vão além do mundo físico que nós temos, que é algo relacionado à transcendência. Ele relata que certa vez ele foi fazer um trabalho junto com um companheiro e eles estavam conversando a respeito da família dele. E o relato que ele faz aqui a respeito da esposa dele, que ele já não sabia se ela estava viva ou morta, porque também tinha sido presa num campo de concentração, é algo muito fascinante. É uma lição a respeito do amor que é muito difícil de ser encontrada hoje em vários lugares. E é justamente numa situação totalmente débil, em que ele consegue ter essa lição a respeito do amor e passar de uma forma tão bem escrita nesse relato dele no livro. Algo muito interessante é a respeito da pergunta certa que se deveria fazer no campo de concentração. Normalmente a ideia que as pessoas têm é que essa pergunta seria, né? Vamos sobreviver? Pois se nós não vamos sobreviver, tudo isso que nós estamos passando não faz sentido. E o Dr. Frankl faz a correção, que a pergunta certa seria, na verdade, o seguinte: será que tem sentido toda essa dor ao meu redor? Pois, caso contrário, não há sentido em sobreviver. Então, muitas vezes nós nos colocamos ou nos atentamos justamente a estar vivo, a conseguir passar por uma situação simplesmente de sobrevivência ou uma condição um pouco melhor. Mas a pergunta que fez justamente o Dr. Frankl tirar forças dentro dele mesmo não foi simplesmente será que irei sobreviver ou não, mas sim, será que tem sentido tudo isso que eu estou passando?
E é uma pergunta que é totalmente válida para nós aplicarmos nos nossos dias também. Todos nós, cedo ou tarde, passamos por situações desafiadoras ou desconfortáveis, ou que vão cobrar de nós alguma reação diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer. E a pergunta que a gente talvez precise fazer para aprender melhor com essa situação e passar por ela melhor é: será que tem sentido isso que eu estou passando? Porque se isso não tem sentido, a própria sobrevivência ela também não vai ter sentido. Então, o relato do Dr. Frank nesse momento é extremamente interessante e fascinante. É algo que vale muito a pena ser lido e relido e ponderado e tirar não só a lição em si, mas diversas outras lições que nós podemos ter do estudo dessa pequena parte. Ele faz um relato de tantos outros sentimentos e impressões que ele tem no campo de concentração, de tantos outros conceitos, como a liberdade, e que, embora eles estivessem privados ali de certas liberdades, o prisioneiro ele tinha a possibilidade de fazer a escolha última, a liberdade última, ele ainda guardava para ele, né? Que era se entregar justamente de vez para a morte, ou então tentar sobreviver e visualizar algo além do campo de concentração. E ele relata que muitas vezes, quando os prisioneiros começavam justamente a se entregar no prazeres mais materiais, vamos assim dizer, ao cigarro ou alguma outra coisa que eles tinham ainda acesso dentro do campo de concentração, a não querer se levantar da cama e assim por diante, eles já tinham a impressão de que o prisioneiro estava fazendo justamente a escolha última dele. Mas que justamente a escolha última do indivíduo tem que ser ou poderia ser outra, né? Se entregar ali para a morte, para morrer, ou então tirar forças de dentro de si e conseguir sobreviver mais um dia, e conseguir visualizar a vida deles até mesmo fora do campo de concentração. E essa é uma lição muito grande para nós. Nós sempre vamos ter pelo menos a liberdade última, como ele diz, de tentar, de buscar fazer algo a mais, ou então nos entregarmos diante de uma situação extremamente difícil ou desafiadora. Então, a última parte desse primeiro relato dele, que tem no livro, que seria a terceira fase, depois da vida no campo de concentração, é a fase da libertação do campo. E é uma fase que ele relata que de forma extremamente curta, mas é muito interessante, porque nós podemos pensar, bom, a partir do momento em que eles estão livres, eles vão se sentir alegres, felizes, vão dar cambalhotas de felicidade por não serem mais prisioneiros naquela situação terrível. Mas ele fala que o primeiro sentimento que ele tem não é justamente essa alegria, e ele explica o porquê. Como eu disse no começo do que seria a segunda fase, dos dias da vida no campo de concentração propriamente dita, essa libertação não traz essa felicidade e alegria imediata, justamente porque a pessoa se tornou tão apática que ela demora um tempo para conseguir recuperar a capacidade de sentir certas coisas. Ele relata então que quando eles se veem livres, a felicidade não vem logo de cara, justamente por conta dessa apatia. E ele faz um relato muito interessante do processo até começar a conseguir sentir de novo a alegria de estar livre e de tantas outras coisas relacionadas à liberdade deles no campo de concentração. E é interessante uma experiência que ele conta, já no final dessa terceira fase, em que a moral dessa experiência é justamente de que, por mais injustiça que você tenha passado, por mais dor e sofrimento que você tenha aguentado em determinada situação, ninguém tem o direito de praticar outra injustiça. Ou seja, ninguém tem o direito de agir de forma injusta, ainda que tenha sofrido alguma injustiça. E essa é uma lição extremamente valiosa para os nossos dias, porque somos bombardeados com
estímulos a sempre devolver certas coisas que recebemos de uma forma proporcional, às vezes até maior, mas que muitas vezes passam além da questão da justiça. E essa lição é extremamente importante para o Dr. Frank, justamente para fazer com que ele consiga recuperar a capacidade de sentir alegria depois da libertação e de sentir tantas outras coisas boas que acontecem por causa da libertação dele e dos companheiros dele do campo de concentração. Essa foi a impressão, algumas das impressões que eu tive lendo essa primeira parte do livro. Eu li as 3 partes do livro. É um livro maravilhoso, vale muito a leitura dele para a gente poder ponderar a nossa situação, as nossas escolhas que fazemos. E as outras 2 partes são um pouco mais teóricas, vamos assim dizer, embora tenha alguns relatos muito interessantes da experiência dele como psicólogo e como as experiências dele no campo de concentração ajudaram a tratar algumas pessoas. Mas essa primeira parte que eu queria me atentar nesse vídeo seria essa. Algumas dessas pequenas lições que a gente aprende justamente enfrentando situações severas e desafiadoras. Há tantas outras lições que tem só nesse primeiro relato, que dá um pouco mais de 100 páginas do livro, mas não cabe colocar aqui tudo nesse vídeo. Então, indico muito a leitura do livro, vale muito a pena, e é uma experiência muito boa poder ler e pensar a respeito das palavras do Dr. Frank. Então, recomendo mais uma vez demais a leitura desse livro que, na minha opinião, é fantástico. Não tem outro adjetivo para usar para o relato do Dr. Frank. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e espero que gostem, não só do vídeo, mas principalmente que leiam, possam ler o livro e tenham uma experiência extremamente proveitosa para vocês. Então é essa indicação que eu quero fazer hoje e deixar essa saudação. Até mais, até no próximo vídeo, quem sabe, a respeito dos outros detalhes, das outras 2 partes do livro do Dr. Frank, Em Busca de Sentido.